Seja bem-vindo, seja bem-vinda à sua rádio aqui no Instituto Suassuna, onde a gente fala sobre saúde mental. E agora, com o selo do YouTube Health, isso mesmo, chancelado internacionalmente, uma plataforma onde você pode ter confiança no que você vai escutar, no que você vai ler. E olha só, se você está procurando uma plataforma, um lugar onde vai dar regra para você viver, esse canal não é para você. Agora, se você quiser discutir, entender e aprofundar os seus conhecimentos em como cuidar da sua família, aqui é o seu lugar. Hoje, no nosso quadro Falar para o Seu Filho Ouvir, vou convidar uma pessoa mais que especial, psicopedagoga, fera, para conversar com a gente e tirar algumas dúvidas que de vez em quando a gente tem aí em casa. Eu sei que você vai querer mandar esse vídeo para um monte de gente, vai querer se inscrever no canal, ligar o sininho, mas depois de fazer isso tudo, presta atenção, não precisa acelerar o vídeo, porque tem muita informação de qualidade. Thaís, seja bem-vinda. Olá, primeiro eu queria agradecer pela oportunidade, pelo convite. Para mim é um prazer participar aqui do seu canal, Falar para o Seu Filho Ouvir, onde a gente vai poder conversar bastante sobre a psicopedagogia, sobre como ela entra no dia a dia das crianças, das famílias, falar sobre aprendizagem e poder orientar um pouco as famílias nesse caminho. Então, vamos conversar. E deixa eu te falar, quando a gente está falando de psicopedagogia, a gente está falando de um cuidado com a aprendizagem. Essa aprendizagem ela vai estar ali dentro da família, ela vai estar na escola, vai estar com as relações com os coleguinhas de sala, com os professores. Então, falar em psicopedagogia é falar de um todo, não é só de uma parte, né, Thaís? Isso, exatamente. Foi ótimo você já começar dando essa entrada, nessa introdução, porque muitas pessoas não sabem o que é a psicopedagogia, né? Ela é uma área que estuda a aprendizagem humana de forma ampla e ela atua no clínico, no ambiente clínico, pode ser no ambiente institucional, em ONGs, em hospitais, dando esse suporte ali para a aprendizagem continuar, né? Porque a aprendizagem ela não pode ser interrompida. Então, o psicopedagogo atua em ambientes institucionais também. E na área da pesquisa também. Então, a atuação onde a gente vê mais procura é para a parte clínica, né? Auxiliando essas famílias aí em dificuldades que aparecem na escola, que é um campo também que seria a parte institucional, né? Onde o psicopedagogo está ali em contato com os professores. Na área institucional, pensando na escola, ele não faz uma avaliação específica de cada criança, mas ele mapeia a instituição como um todo, ele tem aquele olhar ali das turmas, ele auxilia o professor com ferramentas, a questão de olhar mais para as habilidades, enfim, é bem amplo, é bem rico, e é importante também a gente entender que é muito diferente também do reforço escolar, né? Muitas famílias, às vezes, quando a criança apresenta uma dificuldade, eles optam, às vezes, por procurar o reforço escolar. E o reforço escolar, a aula particular, ela é muito importante, mas ela cobre ali dificuldades mais pontuais da criança, relacionadas a conteúdo, e a psicopedagogia ela entraria numa investigação mais aprofundada dessas dificuldades, até mesmo de uma intervenção precoce, né? A psicopedagogia ela tem esse caráter preventivo também, né? Aqui a gente não tem muito essa cultura da prevenção. E é maravilhoso você trazer isso, Thaís. E olha só, para você que está em casa, presta bastante atenção. Psicopedagogia, ela é para o ciclo da vida como um todo. A gente está falando aí de criança, adolescente, adulto, idoso, porque ninguém quer ficar aí com Alzheimer, a gente pode prevenir isso. Mas hoje, com a Thaís, a gente vai falar muito mais sobre essa questão na infância, nas crianças e como é que isso acontece. Então, fique atenta, mãe, pai, vó, que está assistindo aqui, porque a gente está falando de como é que a gente pode trazer a prevenção para dentro da sua casa. A gente não está aqui dizendo que o seu filho tem ou não tem problema, quem somos nós para trazermos diagnóstico à distância, porém, a psicopedagogia ela pode trazer um ganho muito grande de qualidade, a gente pode ter um salto muito grande, né, Thaís? Desde, por exemplo, a gente ensinar uma criança a pintar com pincel, que isso vai ajudar a criança no futuro
a fazer uma letrinha mais bonita, né? Então, assim, como é que funcionaria essa questão da prevenção? Conta pra gente. Perfeito. Então, essa questão da prevenção, ela é extremamente importante da gente estar conversando sobre isso, porque já pequenininho ali na escola, a família ela pode até perceber alguns sinais em casa, mas ela não tem essa orientação tão direcionada ali, né? A escola ela tem esse papel importante por conta dos marcos do desenvolvimento. Então, na escola, quando a professora tem esse olhar bem direcionado para essas habilidades, para essas etapas que a criança está passando, ela tem essa função muito importante de sinalizar para a família. E quando a escola chama a família para essa orientação, olha, a gente está percebendo, de repente, uma dificuldade na linguagem, ou na parte da coordenação motora, como você usou como exemplo, né, uma pinturinha que a criança está fazendo, tem essas brincadeiras, toda essa parte de estimulação ali na educação infantil, né, no maternal, pré-1, pré-2, quando essa família, se por acaso essa família receber um convite, né, para estar na escola, para falar e receber uma notícia que o seu filho tem alguma dificuldade, foi perfeito o que você falou, não é já um indício de um diagnóstico, mas sim que toda dificuldade ela precisa ser trabalhada. Então, mesmo que essa criança lá na frente, né, quando ela já tiver em idade escolar, ela não feche um diagnóstico, mas ela já vai estar recebendo a intervenção adequada para isso. Então, pode ser uma criança de risco, mas ela pode sair do risco desse diagnóstico recebendo uma intervenção já desde cedo, né, trabalhando de forma... Preventiva, né? Exatamente, preventiva, fugiu a palavra. E uma coisa importante para você que está assistindo a gente, quando a gente está falando em diagnóstico, pelo menos do jeito que eu trabalho, do jeito que a Thaís trabalha, a gente não está falando que o seu filho vai se encerrar em um nome. Até porque o nome da patologia não diminui a dor da criança, não aumenta ou diminui o rendimento escolar da criança. O que a gente está falando, inclusive a Thaís tem um vídeo aqui no Instituto Suassuna, vou deixar o link aqui no nosso projeto, falar para o seu filho ouvir desses marcos do desenvolvimento. Já tem um vídeo dela aqui falando quais são esses marcos. Vou deixar aqui o link para você assistir, mãe, pai, que são marcadores. A gente não está dizendo que seu filho se encerre a isso, e a gente não está dizendo que uma patologia, tipo o que eu tenho, né, Thaís, TDAH. Eu tenho TDAH elevado a 100 fatorial. Então eu estou prestando atenção em um monte de coisa ao mesmo tempo. Isso não nos encerra, mas o trabalho que você faz é muito potencializar o que essa criança tem, seja através do seu TDAH, seja através, às vezes, de um hiperfoco, potencializar o que essa criança tem e utilizar ferramentas que vão fomentar outros momentos para essa criança, para ela se desenvolver também, né? É um desenvolvimento integral. Desenvolvimento integral. E foi ótimo também isso que você falou, porque o nome do que a criança tem é o que menos importa, mas importa que ela esteja recebendo a intervenção adequada, né? Já desde o quanto antes, né? Então, ocorre também que muitas famílias, e essa conversa é muito ampla também, os fatores que levam a isso é muito amplo, mas muitas famílias, elas às vezes demoram a levar a criança para uma avaliação inicial, sabe? Então, assim, essa época, o final do ano, a gente tem muita procura por avaliação, né? Então, assim, a escola às vezes sinaliza uma dificuldade, mas tem muito essa questão do, é o tempinho dele, o pai dele era assim, eu era assim também, então vou esperar mais um pouquinho. E aí a criança vai perdendo tempo de receber uma avaliação, de receber uma intervenção adequada, e a gente não buscando o nome para o que a criança tem, mas buscando entender o que está causando essa dificuldade nela para poder oferecer a intervenção que ela precisa. Então, é nesse sentido. E quando a gente está falando de intervenção, a gente está falando de benefícios e impactos que isso traz para a vida da criança. E aí, para você que está assistindo a gente, isso vai trazer benefícios para a criança, vai ter impacto na escola, mas também tem um benefício dentro de casa. Porque quantas vezes você mãe, você pai, você avó e avô perdem a paciência, não dão conta de explicar, ou aquela criança perde a paciência ali no processo do ensino-aprendizagem. A gente sabe que a escola foi feita para a gente transmitir normas sociais, é claro. Psicologicamente, a gente entende isso. Mas quando a gente está falando de psicopedagogia, a gente está falando de alguns benefícios e alguns impactos, né, Thaís,
que a gente traz para esse processo dessa criança no seu desenvolver de pensamento, de linguagem, né? Sim, então, os benefícios para a criança, eles são muito amplos, mas eu acho que, assim, principalmente em você fazer com que a criança, ela perceba, ela se perceba nesse processo dela de aprendizagem e ela não se desconecte desse processo. Porque quando a criança tem dificuldade, aí já pensando nas crianças maiores, né, em idade escolar, ali, né, de ensino fundamental, ela já, quando a criança tem dificuldade, ela já se percebe nesse quadro e ela vai tendo fugas, né? Cada vez menos ela quer participar, cada vez menos ela quer fazer as atividades. Então, quando você oferece um tratamento, uma intervenção para essa criança, ela vai perdendo esse medo, né? Você trabalha com estratégias, oferece ferramentas para a criança e para a família, para tornar esse processo mais leve, entendeu? Para todas as partes, até para o próprio professor também na escola. E você tem uma prática muito grande, né, Thaís? Assim, você está dia a dia ali, a gente chama aqui no Instituto Suassuna de dedo no pulso, né? Que você tem esse dedo no pulso, você está ali pulsando junto com as famílias. Você traz muito bem essa questão de como é que isso impacta a vida dessas crianças. Mas e para as famílias, para os pais, mães que estão nos assistindo, os avós? Qual o impacto que você percebe hoje que a psicopedagogia traz, né, para essas famílias? Bem, eu acho que no primeiro momento é essa família se sentir acolhida, né? Porque é engraçado isso, a gente trabalha para atender problemas, né? Dores, né? Das crianças e das suas famílias. Então, a família, quando procura pelo nosso trabalho, a gente sabe que no fundo ela não queria estar ali, né? Ela não quer, Exato, ela não exato. quer precisar desse atendimento. Ela não queria que o filho dela precisasse de uma avaliação, de um direcionamento. Ela queria que tudo fluísse num cenário que seria que ela planejou, que ela idealizou. Então, acho que um dos benefícios é essa escuta, né? É a acolhida. Até assim, no meu processo, quando a família chega, a primeira coisa que eu faço eu ouço a queixa, mas a primeira sessão, antes de qualquer contato com a criança, é uma anamnese. E nesse esse momento da anamnese, a gente tem essa escuta e a gente percebe como a família precisa falar, né? Como eles precisam dividir realmente, e aí eles se abrem, né, nesse momento. Então, esse seria um dos benefícios, né, de oferecer esse atendimento, essa escuta, esse acolhimento para as famílias e tirar, foi muito do que você falou no início, né, tirar o peso, né, você não está vindo aqui para Uhum. receber um rótulo para o seu filho, mas você está aqui para receber um direcionamento, qual estratégia é melhor para ele. Não quer dizer que essa criança, depois da avaliação, ela vai precisar do atendimento, também tem muito isso. Né? Às vezes, depois da avaliação psicopedagógica, a gente percebe que não, que é uma coisa pontual, ou que o que ela precisa é de um outro profissional entrando ali, ou o psicólogo, um fono, enfim. Então, essa escuta, esse acolhimento, acho que para a família, esse direcionamento, acalmar ali, né, a família e ela entender que isso faz parte do processo, mas que pode ser também uma coisa temporária, né, um investimento que ele faz nesse tratamento, nesse acompanhamento durante um tempo, para daqui a algum tempo ele não precisar mais, né? Tem muito disso. E Thaís, e tem uma coisa interessante, né? Você faz isso na sua prática e você também leva isso para suas orientandas, as meninas que fazem supervisão com você, os meninos que fazem supervisão com você, que é dar essa atenção para a família, além de dar atenção para a criança, dar atenção para a família. Mas uma coisa que a gente conversando aqui antes, você estava dizendo que você preconiza também o atendimento junto com os professores e uma parceria muito grande com a escola, né? Você ensina muito isso. Eu acho que isso faz parte, né, do trabalho do psicopedagogo. Uma das frentes é orientar as escolas, né? O momento atual para a escola tem sido bastante desafiador. Eu posso falar porque eu trabalho nas duas frentes, né? Tanto em sala de aula como no ambiente clínico, né? Da psicopedagogia. Então eu vejo os dois extremos, né? A escola, ela fica muito sobrecarregada, tá, Danilo? Ainda mais a gente pensando esse momento da inclusão,
ele tem sido bem difícil para a escola no sentido de tentar acolher a todos. E aí, nesse processo, a atuação do psicopedagogo, falando de cada paciente, né, orientando a escola com estratégias reais, né, e não aquela coisa mirabolante ou genérica, né, mas pensando em cada criança, sabe? Orientações assertivas, sabe? Que o Uhum. professor vai conseguir colocar em prática numa sala de aula real e viva, né? Como é a escola, né? A escola é viva, é intensa, então, às vezes falando agora enquanto professora, né? Eu já recebi relatórios de avaliações de alunos meus com intervenções para serem feitas em sala de aula que eram impossíveis de se fazer, sabe? Então, nesse sentido, Uhum. conhecer a sala de aula também é muito importante. É nesse sentido que acho que o psicopedagogo que atua em sala de aula, ele consegue ter essa visão real de como funciona, do que é possível fazer, de como acolher também esse professor, ouvir esse professor e capacitar também esse professor. E você tem uma expressão, e eu queria aproveitar esse gancho, porque você tem uma expressão muito interessante, Thaís, quando você fala que é sempre de sala para sala, né? Que é da sala de aula para a sala da casa das mães, dos pais, dos avós, dessa sala para a sala do seu consultório, enfim, a gente para a sala dos professores. Então você sempre integra muito essa questão das diferentes salas que permeiam esse processo. E tem que ser vida real, né? Não adianta a gente querer colocar que o professor coloque para cada criança uma intervenção diferente. Então a gente tem que entender de que sala a gente está andando, para que sala a gente está indo. Eu queria que você contasse um pouco um pouco mais dessa sua experiência com essas diferentes salas que você vive aí, porque como você já disse, tem dia que tem manhã que você está na sala de aula, tarde que você está na sala do consultório e à noite você está na sala de uma pós-graduação formando um monte de outras profissionais tão boas quanto você. Conta um pouco para a gente como é que é essa vida aí. Essa vida é a minha vida real mesmo, né? É o que eu vivo. É a sala de aula, a sala de atendimento, a sala da família, né? Essa sala da casa da família, que a gente percebe que muito disso se perdeu, né? Na verdade, são assim, são pontos de vista, pontos de atuação que se conectam, né? Na minha prática. Uhum. Então, é um pouco daquilo que eu estava te dizendo. Quando eu estou atendendo uma criança no consultório, eu sei que ela está ali, eu estou ali só para ela. Então, o desempenho dele ali no consultório comigo é um. Não quer dizer que aquilo que eu estou vendo dele ali ele vai generalizar para a sala de aula, entende? A sala de aula é Uhum. muita interferência. Então, quando eu vou conversar com uma professora, fazer uma orientação para uma professora, eu entendo que aquele menino que está comigo no consultório não é o mesmo que está lá na sala com ela. É o mesmo, mas a interferência, o que ele precisa na sala de aula, precisam ser estratégias que essa professora vá conseguir trabalhar com ele para o que ele precisa. E pensando nessa coisa da sala da casa, né, tentar conectar um pouco para a sala da casa, para a sala da família, essa parte de orientação, né, para a família, psicoeducar os pais, né, porque o atendimento ele não tem sucesso se a gente atua só com a criança naqueles 50 minutinhos ali uma vez por semana, né, é um triângulo mesmo, né, é a escola, a família, o terapeuta, seja ele psicólogo, seja uma equipe multidisciplinar. Então, quando você faz devolutivas constantes para a família, ou tem reuniões mensais com essa família, enfim, como cada profissional encaixa, você consegue entrar nessa sala da casa da família. Seria esse pensamento, sabe? Desse espaço até da família, que hoje, não criticando, não julgando, mas que a gente percebe que muito se perdeu, né? Desse convívio em Uhum. casa, dessa troca com a criança, desse momento de sentar, conversar, os pais orientarem a criança numa tarefa de casa, ou o próprio momento da refeição juntos, conversar com a criança, coisas que foram se perdendo, que o nosso papel, né, enquanto educadores,
terapeutas é trazer, entender a realidade dessa família, lógico, mas entrar na sala dessa família tentando tornar mais leve, mas com as orientações que a gente percebe que vão ter ganhos ali para aquele ambiente, entende? Então, seria de um ambiente... E a gente amplia um pouco essa visão que a gente tem dos desafios da aprendizagem, né? A gente consegue ampliar um pouco essa visão e não ficar só em fazer uma tarefa A ou fazer uma tarefa B, um exercício, mas assim, trazer isso para um contexto, né? Sim, e tudo precisa estar dentro do contexto real dessa família, né? A gente não pode também ficar pontuando coisas que essa família não vai conseguir fazer, que não está dentro ali do escopo mesmo da realidade deles e do que essa criança precisa. Então, assim, dentro do que eu percebo, né, da minha realidade aqui do atendimento, são ajustes de rotina, sabe? A gente sabe que o simples nem sempre é fácil de Então, implementar. isso. Então, vamos lá, repete isso para as mães que estão assistindo a gente aqui. Às vezes é mais simples do que a mãe pensa. É mais simples do que a mãe pensa, mas a gente também não pode julgar, né? E assim, é tão simples e você não está fazendo? Não, a gente sabe que o simples nem sempre é fácil de implementar, mas Perfeito. são ajustes que você talvez pense que é impossível de se fazer, mas quando você coloca em prática, você percebe ganhos, assim, reais, sabe? O reflexo disso... No dia a dia da família, no dia a dia da criança. Exatamente. Da criança na escola. E Thaís, e quando a gente fala em supervisão, eu acho interessante quando a gente está conversando e você fala sobre essa questão da supervisão. O seu modo de trabalho, você faz a supervisão com profissionais, psicopedagogos, né, que isso aí já é uma coisa normal, mas você também consegue levar uma supervisão para essas famílias. É uma visão ampliada de como lidar com esse contexto que a criança está vivendo ali, né? Isso. Essa família, ela quando busca pelo atendimento, ela quer ver os resultados na atuação dessa criança, né, nos ambientes, na escola ou em casa, mas esse resultado ele não vai vir se você não chamar a família para o processo. Então, lá no início, quando a gente começou conversando, eu precisei diferenciar, né, aqui o reforço da psicopedagogia, né? Então, por que eu estou dando isso como exemplo de novo? O reforço escolar, ele vai ajudar a família procura muito pelo reforço, pela aula particular, porque eles resolvem um problema ali que a família logo percebe. Tá fazendo com o meu filho o trabalho de casa, tá estudando com o meu filho para a prova. A psicopedagogia, ela não vai resolver nada sozinha. Muitas vezes ela vai chamar a família para esse processo. Então, assim, assusta a família, mas é um caminho que se percorre junto e é a médio e longo prazo que a gente vai vendo ganhos nisso. Então, não tem como o profissional não chamar a família, não fazer essa psicoeducação com a família, sabe? Essas sessões, esses momentos de orientação. Não tem como, porque a gente não vai ter resultado se não tiver essa troca, se não tiver essa comunicação, essa orientação, entende? O papo tá maravilhoso. Famílias que estão nos assistindo, essa psicopedagogia que a gente está trazendo para você não é a psicopedagogia que todo mundo faz, tem um monte de gente fazendo, a gente não está criticando ninguém, a gente só está mostrando o nosso jeito, né, Thaís, de fazer, um jeito integrado, um jeito unido com a família, com os diferentes atores que tem na vida da sua filha e do seu filho. Não adianta a gente pensar uma educação feita por uma pessoa só. A gente está falando aqui, coitado do professor? Não. Não é coitado do professor, porque o professor está na sala de aula, ele é capacitado para isso, ele dá conta disso. Só que o seu filho é muito especial. O seu filho e a sua filha são o bem maior que você tem na sua vida. E o que a gente está trazendo aqui é um trabalho conjunto. É como é que nós podemos fazer uma rede e nesta rede estarmos juntos cuidando dos seus filhos, cuidando das suas famílias. Porque às vezes é chato você chegar em casa, ter que cobrar do seu filho a tarefa, ele não entrega do jeito que você entrega, ou a gente tampar nosso olho, como a Thaís bem disse no começo, a gente tampa o olho e fala, não, mas era assim mesmo, e aí a gente acaba passando por alguns problemas. Vou contar um pedacinho da minha história para vocês. O meu filho mais novo, ele engatinhou menos.
E a gente sabe que o engatinhar está altamente ligado ao lado direito e esquerdo do nosso cérebro. E é claro que ele vai ter dificuldade de fazer algumas letras, como a letra P e a letra Q, a letra D, a letra B, porque a gente está falando de letrinhas que elas precisam que você saiba rapidamente do lado direito e do lado esquerdo. Por outro lado, eu tive um filho mais velho que foi alfabetizado durante a pandemia e a gente percebe erros na ortografia até hoje. E é claro que eu podia ser aquele pai carrasco que chega, que briga, mas o apoio da psicopedagogia faz com que a gente, inclusive, e aí a gente está falando aqui do nosso jeito, tá, turma, para vocês que estão assistindo em casa, a gente está falando sobre o nosso jeito de fazer. Aqui é uma psicopedagogia que deixa seu filho errar, que deixa a família errar, e o errar vai fazer parte desse processo de aprendizado. Mas por que, Danilo? Lá na frente a gente vai ter uma coisa melhor? Não. Porque a gente trabalha uma psicopedagogia que incentiva as famílias a estarem juntas, que incentiva seu filho a descobrir o novo e o diferente. E, Thaís, gostei muito do nosso papo e quero te fazer um convite que não estava combinado antes do que a gente estava conversando aqui, mas eu gostaria muito que dentro do Instituto Suassuna você trouxesse um quadro para a gente de psicopedagogia, para a gente ajudar esses professores, para a gente ajudar os pais, para a gente ajudar os novos psicopedagogos que estão se formando. Então, fica nosso convite. Tomara que você diga sim agora, mas se você não falar sim agora, fale sim depois. Fica o meu convite para você, para a gente poder falar mais desse assunto. O que você acha? Eu acho maravilhoso. Muito obrigada, eu adorei participar. Estou muito feliz com o convite e aceito o convite. Vamos continuar conversando. Então está registrado, está filmado. Vou pedir para o Muriel, o nosso braço direito e esquerdo, e as duas pernas aqui do Instituto, deixar esse momento bem registrado, porque a gente precisa muito disso, Thaís. A gente precisa mostrar o bem que a psicopedagogia, que a pedagogia unida com a psicologia podem fazer na vida das pessoas. E tem muito instrumento. Para você que é psicopedagogo ou psicólogo, tem muito instrumento, tem muito potencial. Existe um campo gigantesco de trabalho para nós que a gente pode apresentar para essas famílias, trazendo essa calmaria para dentro das casas, né, Thaís? Deixe suas palavras finais para os nossos espectadores aí. O que você manda? Qual recado você quer deixar para a turma? Bem, agradecer mais uma vez pelo convite, pela oportunidade de vir aqui falar um pouquinho, né, sobre a psicopedagogia, sobre esse caminho, né, que é feito junto com a família, com a escola, e convidá-los, então, para acompanhar, né, os nossos próximos momentos aqui, e espero contribuir com todos, poder contribuir com todos. Contem comigo. Thaís, muito obrigado pela sua participação. Para você que está em casa, eu sei que você vai curtir, vai deixar seu comentário, deixar sua pergunta, enviar esse vídeo para um monte de mãe que está precisando ouvir, um monte de pai que acompanha o nosso canal aqui, no falar para o seu filho ouvir. Mas a primeira coisa que eu queria que você fizesse, antes de tudo isso que eu já sei que você vai fazer, é deixar o seu coração aberto para o que o Thaís trouxe hoje, que é deixa seu filho errar. E se seu filho estiver errando, vamos chamar ajuda. Quando a gente chama ajuda, não significa que nosso filho tem um problema. Significa que nós estamos unidos em prol de um melhor desenvolvimento dessa criança, em prol dessa criança estar cada vez mais e melhor integrada no processo escolar. E aí toda vez que ela estiver integrada a esse processo escolar, ela vai se sentir mais feliz, vai ter vontade de ir para a escola, porque ela vai encontrar ali um desafio possível para que ela alcance aí o desejo de cada criança. Tem gente que quer ser médico, tem gente que gosta de mexer com o YouTube. Cada um vai desenvolver o seu potencial, mas esteja mais atento e atenta aos seus filhos em casa. Um grande abraço do nosso quadro Falar para o Seu Filho Ouvir, e tem um monte de outras coisas que a gente já conversou aqui. Tem mais quadro da Thaís, que ela já falou aqui sobre desenvolvimento. Então, procura aqui no nosso canal informação de qualidade para a sua vida em família. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Valeu! Tchau! Gostou do vídeo? Aqui no Instituto Suassuna nós ajudamos você a alcançar seus objetivos com uma educação ativa e atuante. Oferecemos pós-graduações em psicologia, tanto online quanto presenciais. Saiba mais visitando o nosso site www.institutosuassuna.com e diga sim para o seu futuro.